Olá! Um tempo atrás eu falei sobre o livro O Segundo Sexo, da Simone de Beauvoir, que é a mãe do feminismo. Agora eu gostaria de falar sobre ela, sobre a própria Simone de Beauvoir e sobre o seu parceiro, Jean-Paul Sartre. Por que falar sobre eles? Porque eles eram um modelo de casal da revolução sexual. E eles pintavam que era tudo bem ter um relacionamento aberto, ninguém tem ciúme de ninguém. Eles pintavam como se fosse uma vida maravilhosa. Mas aí, quando a gente vai ver, as coisas não eram bem assim. Quando Sartre morreu, ele deixou tudo para amante, para uma outra mulher. A Simone, com certeza, ficou furiosa, ficou chateada. Ela foi e publicou todas as cartas que ele tinha enviado para ela, que são, o nome dessas publicações são Cartas ao Castor. E as pessoas perguntaram e as cartas dela? Mas como ela era uma mentirosa compulsiva. Como ela era uma mentirosa compulsiva, ela falou: não tenho essas cartas, não, porque eu perdi na Segunda Guerra e com mudança e não sei o que. Mas quando ela morreu, a filha dela achou todas as cartas e publicou também a parte dela. A Simone, ela nasceu de uma família da aristocracia que faliu. O pai dela era alcoólatra e traía a mãe dela com prostitutas e as esposas dos seus próprios amigos. Levava essas pessoas para casa, a mãe dela ficava muito irada com isso e a Simone ficava do lado do pai dela. Ela é a mãe do feminismo, mas ela ficava do lado do pai dela porque a mãe dela, que era muito possessiva, muito controladora. E a Simone sempre teve um comportamento muito difícil, era mal educada, às vezes agressiva, mas o pai dela sempre elogiava, porque achava que ela era como um homem e sempre elogiava por causa dessas atitudes, esse gênio forte. O Jean-Paul Sartre, ele tinha seus 14 anos, ele era apaixonado pela mãe dele, ele tinha atração sexual, desejo sexual pela própria mãe. E quando a mãe dele arrumou um outro marido, ele se sentiu traído. A Simone, pela vida que ela teve em casa, com muitas brigas, traição, todas as confusões, ela pegou a história dela e jogou pro mundo, Em vez de curar os próprios traumas, ela foi e jogou. A Simone, ela era católica, a mãe dela era muito religiosa e ela até cogitou em ser freira. Quando ela estava numa idade, adolescente, jovem, ela conheceu uma moça chamada Zazá e ali foi que despertou a sexualidade dela. Ela tinha interesse pela Zazá, interesse sexual pela Zazá e pela governanta. Ela falava que ela amava a governanta como um homem ama uma mulher. A Simone também foi apaixonada por um primo, Jacques, e ela até falou que queria casar com ele, mas ela foi rejeitada. Depois que ela foi rejeitada, ela não queria mais saber de casamento. Depois ela fala que nunca quis me casar. Só que como ela era uma mentirosa compulsiva, foi encontrado nos diários e realmente ela queria se casar com ele, sim. Ela não era contra o casamento quando era adolescente, jovem, ela era como uma mulher, como uma adolescente assim, comum, Que curte, se inscreve no canal. Bom, além desses romances, com Zazá, governanta, o Jacques, ela era muito pervertida, Muito pervertida, muito aflorada. Eu não vou nem falar, eu só vou... Quando ela conheceu o Sartre, ela ficava com um amigo do Sartre. E esse amigo não queria apresentar os dois, porque eles eram tão parecidos que ele sabia que se ele apresentasse, nunca mais os dois iriam se largar. E é muito louco, Eles se conheceram, era uma escola que tinha um concurso. O Sartre ficou em primeiro lugar
nesse concurso de texto filosófico e a Simone ficou em segundo lugar. E por causa disso, dela ter ficado em segundo, ele em primeiro, ela teve uma admiração assim. Ela passou a idolatrá-lo, mas ela também já tinha essa questão de não querer casar. E o pai dela era ateu, então o pai dela dava um monte de livros de ateu para ela ler. Então ela acabou perdendo a fé mesmo. E quando Sartre a conheceu, ele ficou tão encantado com a compatibilidade dos dois, que para não perdê-la ele pediu em casamento, mas ela não aceitou, ela recusou, porque ela acreditava que o casamento era uma forma da mulher ser presa, né, ficar presa e ter uma vida como a da mãe dela. E aí eles fizeram um pacto de que eles poderiam sair com quem eles quisessem, que ninguém poderia ter ciúme e que a única coisa que deveria acontecer é que eles tinham que contar um para o outro o que acontecia, tanto que as cartas eram justamente para isso, para um contar para o outro, e que eles sempre deveriam voltar um para o outro, porque eles tinham que ser essencial um para o outro. E esse pacto foi até o Sartre morrer, durou uns 50 anos mais ou menos. A Simone, ela saía com o Sartre e ela saía com o Marot. Marot era o cara que ela era muito apaixonada e que ela perdeu a virgindade com ele, mas ele era casado, então ela sabia que não tinha futuro com o Marot. E eles fizeram um pacto, né? Eles fizeram esse pacto. E uma coisa que os dois concordavam é que os bebês eram como se fossem parasitas na barriga da mãe. Então eles tinham aversão a crianças, a maternidade, paternidade. Após o pacto, a Simone teve um relacionamento com Pierre, amigo de Sartre. Sartre, ele dizia que ele tinha 3 amigos, que era o Pierre, aí tinha um outro amigo, que eu não tô lembrando o nome, e Simone. O Sartre via a Simone como um homem, ele considerava ela como um amigo, um dos 3 melhores amigos. Depois do pacto, o primeiro relacionamento que o Sartre teve foi com uma mulher que ele conheceu em Berlim, chamada Marie Ville. A Simone ficou com muito ciúme, ficou com muita raiva. A resposta dela a isso foi ela começar a ficar com uma aluna dela, que tinha 17 anos, a Olga, que era uma refugiada. O que acontecia? A Simone, ela arrumava um relacionamento com uma menor de idade, né, com uma aluna. Ela fez isso com a Olga, e aí depois ela levava para o Sartre tirar a virgindade. Mas o que acontecia? Que nem no caso da Olga. A Olga achava o Sartre muito feio, ela não queria de jeito nenhum ficar com ele. Só que ele ficava perseguindo ela e a Simone tinha raiva do interesse que o Sartre tinha por ela, então ele deixava que ela se lascasse, né? E a Olga, ela estava passando por muita necessidade. A mãe dela, os pais dela foram tão inocentes que a Simone foi até a casa dos pais da Olga e falou assim que ela cuidaria da Olga, cuidaria dos estudos, né, para poder ajudar, já que eles estavam passando por essa situação. Só que os pais não imaginavam que entregando a Olga para esses dois, né, e que ela sofreu muito. Ela começou a usar drogas, tentativa de suicídio, ela começava a se cortar. Foi uma situação assim terrível. E além da Olga, depois teve a Bianca. A Bianca tem até um livro que ela escreveu, que é Memórias de uma Moça Mal Comportada, que ela tinha 16 anos. A Bianca foi a mesma situação, ela foi aliciada, era aluna da Simone, foi aliciada, foi levada para o Sartre para tirar a virgindade. No caso, ela tinha um relacionamento, os 3, né? A Bianca, o Sartre e a Simone tinham esse relacionamento.
Só que ela começou a exigir mais do relacionamento, mais com o Sartre, e a Simone morria de ciúme, porque ela arrumava a menina, depois ela queria dar um jeito de despachar, né? E tanto que ela começava a Bianca, ela escreveu um livro denunciando tudo o que acontecia, justamente por causa de toda a humilhação que ela passou nos 2 anos que teve o relacionamento com eles. A Simone chegou a falar que ela fedia fezes, que ela era fedida, e ela era judia numa época da guerra, que muitos judeus estavam sendo levados para campos de concentração, e a Simone, ó, tava nem aí, não tava nem se importando com essa situação, porque o que ela queria mesmo era dar um jeito de se livrar da menina. Por quê? Por causa do ciúme que ela tinha do Sartre. Só que era ela mesmo que trouxe a menina para se relacionar com ela e com o Sartre. Além disso, a Olga, ela acabou se casando com outro cara, um amigo deles em comum, um amigo deles próximo. A Simone, ela ficou saindo com ele, com o marido da Olga. Quando esse marido foi para a guerra, ela ia lá na casa para perguntar, para poder saber sobre ele, porque todas as notícias viriam para a esposa, né, que no caso era a Olga. E o livro O Segundo Sexo, que é da mãe do feminismo, né, que era uma feminista, ele é em homenagem a um homem, em homenagem a esse homem que é o marido, que era o marido da Olga. No livro lá da dedicatória dá pra ver a homenagem para um homem, um livro que é para mulheres, para falar o quanto a vida da mulher é miserável, o quanto ela é oprimida, e o livro é dedicado para um homem, e um homem casado, né, marido da Olga, que ela estava saindo com ele. Na dedicatória do Segundo Sexo, a Simone, ela dedica a Jacques Bost. O Bost era o marido da Olga. O Sartre, ele não desistia da Olga, né? Mas como não deu certo, em vez de ele seguir a vida dele, o que ele fez? Ele foi lá e conquistou a irmã da Olga. Essas pessoas, para vocês entenderem, eram pessoas muito simples, pessoas refugiadas, pessoa em vulnerabilidade, extrema pobreza, né? De extrema pobreza mesmo, então acabava sendo vulnerável. No início a Wanda não aceitou, mas depois ela acabou perdendo a virgindade com o Sartre e teve relacionamentos de décadas. Foi muito tempo ela se relacionando com o Sartre, enquanto o Sartre se relacionava com a Simone. A Simone detestava a Wanda, uma tinha muito ciúme da outra, então era uma disputa de atenção do Sartre. A Simone, ela chegou a entrar em depressão, ansiedade generalizada. Para o público ela falava, não, tá tudo ótimo, relacionamento aberto é maravilhoso, não sei o que, não precisa ter ciúme, ninguém é de ninguém. E na realidade ela chegou a ter uma depressão, a ponto do Sartre pedir para um amigo dele levar ela para os Estados Unidos para espairecer, digamos, para poder ver se ela melhorava, porque ela estava definhando de depressão. Então teve a Olga, a Bianca, a Wanda. Quando chegou... teve outros meninos também. Aqui a gente tá falando mais das meninas, mas também tinha caso de meninos. Às vezes assim, começava a sair com eles ainda eram menores de idade, né? E o tempo ia passando, quando ia ver eles estavam de maior, mas eles foram aliciados quando era jovem, quando era adolescente. E teve a Natalie, meu nome. A Natalie foi aliciada com 14 anos, né? E aí ela foi, mesma história. Que ela foi aliciada, começou a sair com a Simone levou pro Sartre tirar a virgindade dela. E detalhe, todas essas meninas que eu tô falando, todas elas começaram a se envolver com droga. Teve até uma que teve esquizofrenia, se cortava, tentativa de suicídio, vários abortos. Tem um livro, essas informações estão no livro Relações Perigosas e no livro Memórias de uma Moça Mal Comportada, que é da Bianca, que é ela mesma que está contando. No caso da Natalie, a mãe da Natalie conseguiu
percebeu o que estava acontecendo, ela montou um dossiê contando tudinho, fazendo uma lista de todas as outras meninas para poder falar que os dois aliciavam os menores de idade e acabava levando, porque, por exemplo, a Olga, ela saía com a Simone, depois ela tava lá com o Sartre, apesar de que eles não tinha uma percepção, mas eu não entendi, parece que acabou não rolando nada assim de sexo entre eles, só aquela relação abusiva, porque ela era dependente emocional e financeiramente dos dois, né, não apenas da Simone. E só que aí eles levavam assim para os colegas também, tanto que o marido da Olga era um amigo deles, era um conhecido, uma pessoa próxima. Então a mãe da Nathalie falou que o que estava acontecendo, fez uma lista, então a Simone, ela foi todas as outras meninas para poder falar que os dois aliciavam os menores de idade e acabava levando, porque, por exemplo, a Olga, ela saía com a Simone, depois ela tava lá com o Sartre, apesar de que eles não tinha uma perseguição, convidada a se retirar da escola, né, que ela não podia, ela perdeu a licença para lecionar por causa de aliciamento de menores. Curte, compartilha, se inscreve no canal. Sartre e Simone assinaram uma carta em defesa de pedófilos. A carta diz: nós acreditamos que há uma incongruência entre a designação como crime, que serve para legitimar tal severidade, e os fatos próprios, mas ainda entre a lei antiquada e a realidade cotidiana em uma sociedade que tende a conhecer sobre a sexualidade de crianças e adolescentes. Carta aberta sobre a revisão da lei sobre ofensas sexuais envolvendo menores, publicado no jornal francês Le Monde em 26 de janeiro de 1977. Carta assinada por Jean-Paul Sartre e a mãe do feminismo, Simone de Beauvoir, para diminuir a idade consensual de pessoas com pouca idade. Pessoas como Nathalie, que tinha 14 anos ou com menos idade ainda, e para defender adultos envolvidos com pessoas dessas faixas etárias. Em defesa de pedófilos, para poder diminuir a idade de consentimento da criança, né? Essa carta foi assinada por umas 70 pessoas e foi assinada pela Simone, pelo Jean. E só para falar sobre a Nathalie, ela tinha 14 anos, né, quando saía com a Simone. E ela falava na carta pro Sartre que a Nathalie, ela parecia um bicho. Tanto os meninos que ela saía, ela falava assim, que ela não tinha... Tinha um menino que ela saía, acho que ele chama Nelson, se eu não me engano. E esse menino, ela falava assim que ela não tinha tanta atração, que ela via ele como um filho, só que era um filho que ela tinha relações, né? Só pra ver a situação incestuosa, né? Que era como se fosse uma família, né? Ela levava esses jovens pra morar com eles. E aí eles ficavam dependentes financeiramente, emocionalmente, e era como se fosse filho deles, né? Porque elas acabavam bancando a vida deles, né? Como se fosse filho. Na dedicatória do segundo sexo, a Simone, ela dedica a Jacques Bost. O Bost era o marido da Olga. Nesse período de guerra, da Segunda Guerra Mundial, foram quando a Simone e o Sartre, eles se acenderam como filósofos. Todos os outros filósofos estavam preocupados em defender, em resistir à ocupação nazista na França. Alguns foram mortos, né? Mas fuzilados. E eles estavam com essa preocupação mesmo de se acender como filósofo e realmente não estavam dando a mínima, nem para Bianca, que poderia ser pega, nem para qualquer pessoa. E eles foram se acendendo profissionalmente nesse momento. E eles o Sartre, ele até ocupou o lugar de um professor judeu que foi levado para o campo de concentração. E ele conseguiu indicar por amigos e levar
a Simone para trabalhar numa rádio. Foi uma rádio ocupada pelos nazistas também, porque ela não podia mais dar aula, né? Porque ela foi proibida por assediar menores de idade. A Simone, ela sempre conseguiu se virar muito bem, sempre foi muito independente, né? Como dizia o pai dela, ela parecia um homem, ela era um homem. E o Sartre falava, era o melhor amigo, né? Era como se fosse um homem. Então, a Simone, quando teve a Segunda Guerra Mundial, ela se sentiu muito sozinha e ela percebeu toda a fragilidade feminina, né? Porque antes disso, ela estava sempre com o Sartre, com alguns amantes, né? No caso, o Bost, o Sartre, o Bost. Então, ela tinha eles. E quando eles foram para a guerra, em vez de ter a preocupação porque eles poderiam não voltar, né? Morrer na guerra, a preocupação dela, ela se achava muito injustiçada porque ela estava sozinha na condição feminina. Foi aí que ela teve toda a inspiração para escrever O Segundo Sexo. Inclusive, o livro Segundo Sexo, ele foi refutado por Martin van Creveld. Eu não sei se vocês lembram, mas eu falei sobre esse livro um tempo atrás, que é O Sexo Privilegiado, e ele foi escrito justamente para refutar o segundo sexo, porque o segundo sexo fala que a mulher é oprimida e já o sexo privilegiado diz que... Em 1947, o Sartre conheceu uma mulher chamada Dolores Vanetti. Ele estava muito apaixonado e a Simone ficou muito mal com isso. Ela estava com depressão, ansiedade generalizada, ela estava muito mal, porque o Sartre realmente não estava deixando ela de escanteio, estava deixando ela de lado. Na verdade, não foi a primeira vez, né? Porque ele já deixou ela de lado por causa da Olga, ele já deixou de lado por causa da Bianca, por causa da Nathalie, por causa de outros amantes, né? Mas não sei se ela se sentiu mais ameaçada, não sei. Mas eu sei que ela ficou muito mal, tanto que o Sartre pediu para o amigo dela levar ela para os Estados Unidos, para ver se ela dava uma animada, né? Que ela estava muito triste. O Nelson não é um menino, não é um dos meninos. O Nelson é um moço que ela conheceu nos Estados Unidos e que ela diz que... Porque assim, a Simone, ela colocou uma meta para a vida dela, né? Ela colocou uma condição delas se comportar como um homem, dela ser um homem. Então, ela não podia mostrar a feminilidade dela, tanto que o Sartre a via como um homem. Mas com o Nelson, ela pôde ser quem ela era, né? Ser a mulher que ela era, né? Ser feminina. Então, ela estava muito feliz com o Nelson, estava muito feliz com ele. Só que o pacto dela com o Sartre era tão forte que mesmo que não tinha sexo entre os dois, ela até chegou a falar que ela estava triste de voltar para uma relação sem sexo, que ela queria ficar com o Nelson, né? Porque estavam lá os dois juntos muito bem, mas ela não poderia quebrar o pacto, ela tinha que voltar, né, para o seu parceiro, para o Sartre, porque eles sempre voltavam um para o outro e a regra é que eles seriam eternamente essencial um para o outro. E o Nelson, ele chegou a pedir ela em casamento, mas ela não aceitou porque ela teria que abandonar o Sartre, quebrar o pacto. Então ela não aceitou, mesmo que ela estava mais feliz com o Nelson do que com o Sartre, mesmo que o Sartre foi feliz com outras mulheres, mesmo assim eles tinham que sempre voltar um para o outro. E quando esse Nelson, para vocês terem uma ideia da importância que ele teve na vida dela, quando ela morreu, quando ela estava lá, né, para morrer, ela pediu para ser enterrada com o anel, com o mesmo anel. A Simone e o Sartre, eles foram enterrados, estão lá no mesmo túmulo, para ter uma noção de como eles eram. Mas a Simone sofreu muito, alcoolismo, drogas, todas essas relações, né, todas problemáticas. E é engraçado que todos os amantes que ela arrumava sempre eram inferiores intelectualmente, tanto a ela como ao Sartre.
É como se o Sartre fosse... A Simone fez milhares de mulheres acreditar que é oprimida, que os homens sempre estão em vantagem. Não importa se eles estão carregando um saco de cimento ou se são eles que mais morrem, né, que são mais vítimas de relacionamento aberto, vida desapegada, revolução sexual, ninguém é de ninguém, e aí é tudo uma maravilha, mas na realidade é depressão, é alcoolismo, é droga, é ciúme, é agressão, porque no caso lá com a Bianca teve até agressão, teve até violência mesmo. E é isso. Curte e se inscreve no canal.